Meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui neste lar, que meus braços quase já não podem mais.
Bom dia! Feliz sábado! Vocês estão felizes? Oh, louvado seja Deus, hoje o pessoal está feliz, que bom que vocês estão felizes. E se vocês estão felizes, eu estou mais ainda. Sabe por quê? Porque como é bom estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos. E melhor ainda é você estar junto com os irmãos felizes. Louvado seja Deus, Deus é muito bom. Hoje também, eu sempre falo aqui, né? É o Dia Mundial da Alegria, é o sábado. As pessoas lá fora às vezes não entendem essa questão, né? Acham que é legalismo, mas não entendem porque nunca guardaram o sábado. Eles nunca experimentaram o que é esse dia, em comparação com os outros 6. Os outros 6 só problemas, só luta, só dificuldade. E nesse dia, a paz do Senhor enche o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Que bom que vocês estão aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que vieram de outras igrejas, que estão conosco nessa manhã. Uma alegria conhecê-los. Eu tive o prazer de estar na classe Escola Sabatina com esses queridos ali. Eu queria estar com todos vocês que vieram pela primeira vez. Porque como é bom nós conhecemos pessoas novas, nós vemos que temos irmãos, nós conhecemos um pouquinho de cada um deles, e eu peço a vocês, não deixem de ter o contato conosco, viu? Onde vocês estiverem, viu, queridos, na sua igreja lá, entre em contato conosco aí através do Facebook, não é? Vocês têm aí o contato, assistam os nossos cultos, vem aqui nos visitar novamente, tá bom? Porque é uma alegria ter vocês como irmãos, viu? Conhecer mais um pouquinho da nossa família. Queridos, eu vou fazer os anúncios rapidinho, senão eu vou apanhar do ancião do dia, não é? E ele é grande, viu, irmãos? Eu sou pequenininho. Então vou fazer esses anúncios rapidinho para os irmãos, prestem bem atenção. Hoje temos muitos anúncios. O primeiro é esse: hoje à tarde, você que é líder de departamento aqui na igreja da Árvore Grande, ou numa igreja do distrito da Árvore Grande, você tem um encontro marcado aqui na igreja. O material está ali atrás do Valdir, já está ali tudo o material do pastor. Ele vai entregar o material para os líderes, ele vai ter uma reunião conosco às 3 horas da tarde. Ok? Então, não esqueça, dá tempo de você almoçar tranquilo, dá tempo de você fazer uma... Vocês pensaram que eu ia falar um soneca, né? Uma visita missionária, tá bom? Dá tempo aí depois do almoço, e aí 3 horas estaremos aqui, líderes de departamento, ok? Da Árvore Grande, do distrito da Árvore Grande. Próximo anúncio, por favor. O pastor pediu para avisar, eu já estava esquecendo, viu, Jean? Que quem chegar em ponto até as 3 horas vai ter um sorteio de brindes. Entendeu? Chegou atrasado, perdeu, ok? Então não esqueçam, pontualmente começa às 3 horas. Segundo anúncio muito bom é que logo, volta lá, Gia, volta lá, esse é o terceiro. Aí, segundo é que logo depois dessa reunião, às 16h30, hoje nós temos um programa JA. Eu não vou falar mais programa jovem, porque tem uns aí que não se acham que não são mais jovens e falam assim, não é para mim, é programa jovem, entendeu? Queridos, eu já expliquei 500 vezes, o programa é feito pelos jovens para todos nós. Ou seja, você, minha irmã, você, meu irmão, vai estar aqui hoje conosco às 16h30, logo após essa reunião, para o programa jovem de hoje. E esse programa, eu já falei, nós vamos aproveitar que ele não está aí, né? Vamos falar baixo. Aproveitar que o pastor não está aí, nós vamos pegar no pé do pastor. Hoje nós vamos saber tudo a respeito do nosso pastor, tá bom? Porque vai ser um de frente com o pastor, um programa muito bom. Nós vamos adorar a Deus juntos aqui na igreja e vamos ter o prazer de conhecer um pouco mais o nosso pastor. Muito bem, próximo anúncio. Aí sim, vocês perceberam que eu estou falando aí para você guardar, né? Hoje 3 horas, hoje 16h30, amanhã às 19 horas, tá vendo o que tem aqui na igreja? Classe bíblica, classe bíblica. Classe bíblica é para eu aprender mais sobre as doutrinas, sobre os assuntos mais importantes da Bíblia. E nós precisamos, né? Entender, mesmo nós que já somos adventistas, nós precisamos aprender sobre doutrina, sim. Eu falo para vocês por experiência própria, tá bom? Nós precisamos aprender e entender as doutrinas da nossa igreja, os ensinamentos da Bíblia. Então todos os domingos às 19 horas, ó que notícia boa. Vocês lembram que ali no lugar de todos os domingos estava assim até dia 2 de julho? Lembra? Lembra, Felipe, que você pôs lá? O Felipe, que é o nosso diretor do Ministério Pessoal da igreja, departamento pessoal, Deus te abençoe, viu, Felipe? Através do Felipe, nós agora vamos ter a classe bíblica todos os domingos, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora,
Se eu ficar na minha casa, não adianta nada. Entendeu? Então, classe bíblica amanhã às 19 horas, venha, traga suas visitas, seus queridos, seus parentes. Afinal de contas, eu sempre falo, você não quer ver eles no céu? Tem lá um parente seu que você não gosta dele, é isso? Ah, esse aqui não quero que vá para o céu comigo. É assim? Queridos, tragam os seus queridos, as pessoas que vocês querem ver no céu com vocês, tá bom? Classe bíblica amanhã às 19 horas, como todos os domingos. Próximo anúncio, Jean, por favor. Olha só, está indo na sequência lógica. Quarta-feira, nós vamos começar agora, através do nosso Ministério da Família, Nelson, Lucimara, né, que fez essa programação bonita, Histórias do Grande Mestre. Todas as quartas-feiras, às 19h30. Você vai ficar na sua casa? Você não quer ouvir as histórias do Grande Mestre, é isso? Então, quarta-feira, vocês vão estar, e olha que legal. Além de vir na quarta-feira, vocês vão ganhar na saída um livro deste, que conta justamente as histórias do Grande Mestre que vão ser tratadas aqui às quartas-feiras. Tá bom? Combinado? Então o Departamento da Família, a Lucimara já está lá atrás esperando o pessoal sair. Tá bom? Não vamos entregar agora para não fazer furdunço na igreja. Nós vamos entregar um por família. Combinado? Não peguem mais de um por família, senão alguma família fica sem. Tá bom? Então você, um por família, os nossos visitantes também, viu? Tem um livrinho para vocês lá fora, um por família, vocês vão pegar na saída para poder estar aqui na quarta-feira e acompanhar esse tema tão bonito. Não é isso, Nelson? Combinado. Tá tudo falado? Deus abençoe. Próximo anúncio. Opa, olha só que anúncio legal. Queridos, nós sabemos o quanto é importante para nós a Santa Ceia. Não sabemos? Você sabe? Ou tem alguém aqui que não sabe? Para aqueles que não sabem, a Santa Ceia, ela é um segundo batismo. É um batismo para nós que já somos batizados. Ela reafirma o nosso compromisso com Deus através de Cristo Jesus. Entende? Olha a importância disso. Porque se cada vez que eu, Zé Eduardo, pecasse, eu tivesse que entrar no tanque batismal, vocês já pensaram? Eu não ia sair mais de lá. Não é isso? Então nós temos a Santa Ceia, uma cerimônia onde nós podemos reafirmar nossos votos e através do corpo e do sangue de Cristo sermos purificados do nosso pecado. Olha como é importante, entenderam? Ou você não quer ser purificado? Então no dia 8 de julho, quando que é dia 8? Sábado que vem. Então olha só como a igreja está movimentada. Hoje às 15 horas. Hoje às 16h30, amanhã às 19h, quarta às 19h30 e sábado que vem nós temos um encontro com Jesus através da Santa Ceia. Então você tem a semana toda para se preparar. Não é assim que a gente faz? Faz um exame de alma, vê como está você. Confesse seus pecados para Deus. Não é isso? Para que você possa no sábado que vem estar aqui na igreja participando da Santa Ceia. Amém? E o próximo anúncio, que é esse anúncio maravilhoso, essa é a festa. Quando acontece um batismo na igreja, a festa aqui na igreja e a festa no céu. E nós temos queridos irmãos e irmãs que vão se entregar para Jesus no próximo dia 23 de julho. 23 de julho, daqui 3 sábados, ok? Por que eu estou frisando bem para você? Porque se você conhece alguém que quer se entregar para Jesus, olha, vocês estão vendo? Porque eu, irmão da igreja, preciso saber a data do batismo, para que eu possa falar para os outros. Vai haver uma festa. E essa festa maravilhosa, sabe quem é o aniversariante? É você, que vai nascer em Cristo Jesus. Amém? Queridos, vamos nos preparar para essa linda festa. Você que está dando estudos bíblicos, tem candidatos para o batismo, converse conosco, converse com o pastor. Nós vamos fazer uma visita, preparar essas pessoas para que elas casem com Jesus. Afinal de contas, estamos cumprindo a ordem do mestre que disse: ide e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Então, dia 23 é o batismo desse mês da Igreja da Árvore Grande. Último anúncio, para vocês desligarem os seus celulares, né? Esses celulares físicos que nós temos aqui, e nós adorarmos a Deus como Ele merece ser adorado. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado a todos. Prazer imenso rever a cada um de vocês. Aqui o nosso amigo Eber, né, nos visitando hoje.
muitos amigos nos visitando. Que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus ilumine e cuide de cada um dos nossos queridos irmãos neste sábado e sempre. Tenho certeza que por mais difícil que tenha sido a semana de cada um de nós, hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de felicidade. Hoje é sábado do Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos criou e nós estamos nos lembrando das obras das suas mãos e estamos louvando Ele. Estamos tendo a oportunidade nesta manhã de prestar um culto ao nosso Deus. E se tem alguém que merece tudo de nós, é Ele. Deus é bom o tempo todo. Que Deus seja louvado mais uma vez. Por isso nós convidamos aqui a equipe de louvor a vir à frente e vamos juntos cantar o hino 244. Ó, vem à igreja comigo. Que prazer, que alegria celeste estarmos perante o Senhor, todos juntos unidos em Cristo, ao bom Deus elevarmos louvor. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Privilégio maior não existe que estarmos com nosso bom Deus, escutar seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Santo e maravilhoso Deus, graças rendemos ao Senhor, digno perante todo o universo de receber toda a honra, glória e louvor. Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo sábado, te agradecemos pela igreja, te agradecemos por cada um dos nossos queridos irmãos, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, honrando, louvando e adorando o teu santo nome. Nós te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida. Mais um dia o Senhor nos acordou para nos impressionar com a tua graça. Mais um dia o Senhor nos trouxe a tua casa de adoração para nos fazer entender o lugar que nós devemos estar e morar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nesta semana. Mesmo os momentos difíceis, o Senhor esteve conosco ao nosso lado, consolando-nos e ajudando-nos em tudo. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, as pessoas que estão enlutadas, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que sofreram, todos aqueles que carregam dores em seus corações e no fundo da sua alma. Nós colocamos em tuas mãos também, Senhor Deus, as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades de todos os tipos, Senhor Deus. Tantas pessoas sofrendo nos tempos de hoje como nós nunca vimos.
Santo Deus, esteja com cada família aqui representada, com cada pessoa, Senhor Deus, que está necessitada de Ti. Ajuda só pode vir do Senhor. Nosso mundo muitas vezes nos derruba ainda mais para baixo, mas nós encontramos solução, salvação e alegria em Tuas mãos. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor deseja a nossa felicidade e que o Senhor já está preparando coisas boas para cada um de nós. Nós vamos nos aquietar, nós vamos esperar em Ti, vamos entender que o Senhor tem o melhor para cada um e em seu momento e de acordo com a Tua vontade e não com a nossa, que é ilusória, o Senhor há de conceder a cada um a alegria e a paz necessária. Santo e maravilhoso Deus, nos colocamos em Tuas mãos inteiramente, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos colocando em Teus braços de amor e misericórdia, para que o Senhor, através de nós, possa fazer sempre a Tua vontade. Usa-nos, Senhor Deus, conforme lhe aprouver. Usa-nos em abundância. Usa-nos para ser bênção para o mundo, para as pessoas, para ser luz neste mundo tão necessitado que vive em trevas. Santo e maravilhoso Deus, esteja com cada amigo que está conosco nesta manhã, com cada irmão, com aqueles que nos acompanham pela internet, com todos aqueles que ainda irão assistir esse culto, que a honra e a glória seja dada sempre a Ti. Obrigado pelo Teu santo sábado e desde já pedimos uma bênção especial para os dízimos e ofertas, que o Senhor aceite a nossa adoração também desta forma e que seja empregado para evangelizar o mundo que tanto necessita da Tua palavra. Também, Senhor Deus, nós pedimos uma bênção especial para o pregador desta manhã, que logo estará aqui à frente conosco, nosso querido irmão ancião Murilo. Que o Senhor o abençoe grandemente e o use mais uma vez abundantemente. Em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Olá, crianças. Tá faltando, não tá não? Cadê o Mateus? Mateus não é mais criança, Mateus, vem aqui. Vem aqui, Mateus, preciso de você. Todos nós somos crianças, né? Criancinhas um pouco crescidas, mas todos nós somos crianças. Feliz sábado a todos. A história que eu tenho para hoje é muito interessante. Eu vou entregar um papel para cada um. E vocês guardem o papelzinho aí, segura aí. Segura. Representar. Bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês sabe o que é biografia? Os grandinhos aí não podem responder, não, só as crianças. Biografia é uma palavra composta, né? Bio significa vida, grafia significa escrita. Então, biografia significa a escrita, a história narrada, né? Por alguém, escrita por alguém. Trouxe aqui um exemplar, um livro, que é um livro biográfico. É uma biografia de quem? De Jesus. Aqui nesse livro, aqui, ó, é relatado fatos, né? Sobre a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. É um livro considerado, né, biográfico. Entenderam, então, o que é biografia? E vocês receberam um papel aí, guarda aí com vocês. Eu vou falar sobre hoje sobre um personagem muito comum, conhecido da nossa igreja, né, que é Tiago White. Tiago White, ele gostava muito de cantar quando ele era criança. Ele vinha de uma família de cantores, vamos dizer assim.
A família tinha dons, né, para música. O pai de Tiago White, ele era fazendeiro, marceneiro e professor de canto. Então, ele também, né, trouxe da família, herdou da família esse dom de cantar. Tiago White, ele pertencia a uma família muito grande. Quem é de vocês aqui que tem 8 irmãos? Hoje em dia está difícil, né? Antigamente as famílias eram grandes, formadas por, né, vários irmãos, né? Família grande. Hoje em dia, 2, 3, no máximo 4, e olhe lá. Mas ele era o quinto da família, então ele tinha 4 irmãos mais novos e 4 irmãos mais velhos. E eu vou pedir para colocar a foto de Tiago White ali no telão, para a gente familiarizar e conhecer um pouquinho. Aí, ó, está Ellen White e o esposo, né? Ele, Tiago White. Pode passar. Aí ele já está com uma barba grande, né? Mais velho. Pode passar. E aí ele está um pouco mais jovem. Então esse cidadão aí, né? Essa pessoa aí é o Tiago White do qual eu estou falando. Bem, Tiago White, quando ele tinha 2 aninhos de idade, ele foi acometido por uma febre muito alta. Ele ficou muito mal, muito ruim. E ele quase morreu por conta dessa febre. Na verdade, ele sobreviveu. Só que ele ficou com uma sequela. O que é sequela? Sabe o que significa essa palavra? Uma consequência, né? Isso, ele teve uma sequela. Ele ficou estrábico. Aos 7 anos de idade, por conta dessa febre, aos 7 anos ele foi para a escola. Como ele era estrábico, as letrinhas ele não conseguia ler, aprender a ler. As letrinhas que ficavam embaralhadas, né? E ele, infelizmente, teve que abandonar a escola. Mas ele gostava muito de aprender. Ele teve que voltar, então, para a fazenda, trabalhar com o pai. E ele tinha uma outra característica. Ele era forte e ele era alto. 1,82 m. Será que tem alguém aqui na igreja com 1,82 m? Eu tenho 1,65 m, mais ou menos. 1,82 m é mais alto. Era a altura de Tiago White. Aos 17 anos aconteceu um milagre na vida de Tiago White. Ele foi curado daquele estrábico, do estrabismo, isso. E ele voltou a estudar. Só que ele tinha começado do zero, né? Você já imaginou um garoto com 17 anos, 1,82 m, tentando se ajeitar na carteira ali, né, dos menores? Meio, né, esquisito. Mas foi o que ele fez, porque ele gostava muito de aprender. E logo que ele conheceu Ellen White, ele também já percebeu que Ellen White era uma mensageira do Senhor. E que foi escolhida, né, para ser a sua esposa. Então, essas são algumas características, algumas coisas interessantes sobre Tiago White. Eu dei um papelzinho para vocês, agora eu vou pedir para vocês lerem. O que está escrito nesse papel aí? Professor. Então, Tiago White, aos 17 anos, não. Ele foi professor dos adolescentes, é uma das suas características. Outra característica? Gostava muito de cantar. Gostava muito de cantar. Outra? Grande pregador. Foi um grande pregador da palavra de Deus, né, auxiliando Ellen White durante toda a vida. A história também relata que quando ele ficou doente, né, Ellen White cuidou dele também com muito carinho, porque ela também foi muito auxiliada por ele, né? Forte. Ele era forte. Era muito alto, 1,82 m. Ele era muito alto, 1,82 m, né? Bem, é isso, gente. Algumas características interessantes, então, de Tiago White. Tem mais, viu? Se vocês pesquisarem, pedirem ajuda para a mãe, vocês vão descobrir muito mais coisas interessantes sobre Tiago White. Vamos orar, então? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por sabermos, Pai, que Tiago White foi um grande líder, um grande homem de Deus, usado pelo poder do Teu Santo Espírito, juntamente com Ellen White, e fundadores, Senhor Jesus, da nossa igreja atual, que nós possamos tomar como exemplo, ser para nós uma inspiração também. Abençoe essas crianças, abençoe todas as nossas famílias aqui da igreja, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar
Vai e vede. História de hoje: um Deus constante e confiável. Dia e noite, meses e estações, semeadura e colheita. São ciclos criados por um Deus que é constante e confiável. A história do óleo e da farinha da viúva de Zarafate é um grande testemunho sobre um Deus cujas misericórdias nunca falham e se renovam todas as manhãs. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante os 3 anos e meio de fome, houve comida em sua mesa diariamente. Ela nunca ficou sem uma única refeição. Deus cumpriu fielmente sua promessa em resposta à ação da viúva de prover alimento primeiro a Elias, o homem de Deus. Durante os dias de escassez, o milagre de Deus foi tão consistente quanto o amanhecer. Deus continua sendo consistente nos dias de hoje. Uma família que havia recém-chegado em um novo país estava enfrentando alguns desafios financeiros. Seu orçamento familiar não estava equilibrado. Eles decidiram remover todas as despesas supérfluas, mas não foi suficiente. Esse seria o momento de tomar algumas decisões drásticas, como cortar temporariamente as ofertas que dedicavam a Deus, através da igreja, ou não matricular seu filho nas aulas de piano temporariamente. Em oração, mas com muita dor no coração, eles escolheram colocar Deus em primeiro lugar, o que significaria cortar as aulas de piano de seu filho. Alguns dias depois, de manhã cedo, a esposa encontrou um envelope no chão da sala de estar. O envelope estava selado e não havia nenhum nome escrito nele. Ao abrir o envelope, ela não pôde acreditar. "Tem dinheiro aqui dentro!" ela exclamou. A quantia era mais do que suficiente para cobrir o valor das aulas de piano por 3 meses. Foi neste exato momento que a família experimentou a consistência do cuidado de Deus. Quando algumas circunstâncias da vida estiverem interrompendo a regularidade da nossa adoração a Deus com nossos recursos, Ele espera que confiemos nele, adorando com nossos dízimos e pacto tão regularmente quanto Ele nos abençoa com uma renda ou um aumento. O sábio Salomão diz: "Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho." Permitamos que a fidelidade e a regularidade de Deus nos inspire enquanto o adoramos com nossos dízimos e o pacto. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me... 2017, de pregar na igreja do Vanelville. E ali nós fizemos muitos amigos.
Tive a oportunidade de pregar 7 vezes naquela igreja. Já sentimos como um segundo lar, né? Nós vamos passando pelas igrejas, fazendo amigos, fazendo irmãos, e nós nos sentimos em casa onde quer que estejamos. Eu acho que vocês também, né? Quando vocês vieram a essa igreja, vocês se sentem também em casa. O Heber também está aqui, passou em tantas igrejas no estado de São Paulo, e com certeza a gente se sente em casa onde quer que nós estejamos. Que Deus possa nos abençoar. Eu fico muito feliz de ter aqui Murilo Ferreira conosco nesta manhã. Ele é o primeiro ancião da igreja do Vanelville. Ele está aqui hoje com a sua esposa, com as suas 2 filhas, e é um grande líder, não só o primeiro ancião da igreja, uma pessoa muito abençoada, como também é um dos maiores líderes dos aventureiros de Sorocaba e região. Faz um trabalho maravilhoso com as crianças. E quando eu estive lá a primeira vez e eu vi o Murilo, né, eu pensei, eu achei um irmão aqui, né? Literalmente eu achei um irmão. Apesar de ele ser um pouco mais bonito que eu, me senti como seu irmão. Deus o abençoe, viu? E te use mais uma vez. Obrigado. Elogios de sobra. Louvado seja Deus, que aqui nós estamos. Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão aqui conosco nesta manhã. É um privilégio estar aqui. Primeira vez que venho à igreja da Árvore Grande. Agradeço ao querido irmão Nelson Malzone pelo convite. É muito bom estar sempre na nossa igreja, mas é bom também estar nas igrejas dos demais irmãos, né? Onde nós encontramos o povo da fé, o povo de Deus. Que bom, queridos, que aqui estamos então. Como ele disse, né? Meu nome é Murilo, sou ali ancião na igreja do Vanelville. Nós chegamos à igreja no ano de 2016, então quando ele pregou no ano de 2017, eu tinha apenas 1 ano ali que estava naquela igreja. Nós viemos de uma outra denominação, né? Uma denominação pentecostal, e nós nos encontramos ali então na igreja adventista, onde nós estamos até os dias de hoje e até a volta do Senhor Jesus, né? Assim, se assim Ele permitir. Queridos, estou com a minha família, com minha esposa, que é a recepcionista da igreja também, onde nós frequentamos. E é muito bom estar em família na igreja, né? É muito bom nós acordarmos no sábado, frio como esse, né? Porque eu venho lá do bairro do Jardim Tropical, ali, quem conhece aquele lado da zona oeste da cidade, né? Jardim Santa Bárbara, Júlio de Mesquita, é ali para aqueles lados que a gente mora. Então, nós temos o privilégio de cruzar a cidade para vir aqui estar congregando com os irmãos. Eu sou metalúrgico atualmente, trabalho numa empresa multinacional, aqui no bairro do Éden. A empresa é o Grupo Schaeffler, alguns devem conhecer. Estou ali trabalhando há 10 anos, e é ali que Deus tem nos dado o provento, né? Deus tem nos dado o alimento para suprir a necessidade da nossa casa e da vida de nossa família. Ok? Minha esposa, ela atua normalmente como diarista, também me ajuda muito aí com as faxinas dela, né, com as limpezas que ela faz por aí, e Deus tem abençoado muito a vida dela com isso, e assim nós vamos vivendo a vida aqui, aguardando firmemente a volta de nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, nesta manhã vocês já puderam estudar aqui aquilo que Deus colocou durante essa semana, e chegou então o momento de nós abrirmos aqui a palavra de Deus e partilharmos daquilo que o Espírito Santo quer nos dizer nesta manhã de sábado, aqui nesta igreja. E você está no lugar certo. Se você talvez tinha o pensamento de ir para outro lugar, talvez uma outra igreja, ou de não vir, talvez ficar lá quietinho nas suas cobertas, e o Espírito Santo aqui te trouxe, muito bem. Ele tem uma palavra aqui para mim e para você, para que nós renovemos nossas forças, né? Nos coloquemos na posição que assim Deus espera e seguimos o nosso trajeto rumo à nova Canaã celestial. Amém? Que Deus nos abençoe então. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1.
Apocalipse capítulo 1, você pode abrir sua Bíblia e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, ok? Vamos ler 2 textos, na verdade, nesta manhã. Mas nós vamos começar aqui, então, do capítulo 1, de 9 ao 13. Mas antes, fazemos mais uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai misericordioso, graças te damos, porque neste momento nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Que nesse momento, mais uma vez, o Senhor perdoe os nossos pecados. Que mais uma vez o Senhor limpe, Pai querido, a nossa mente, para que estejamos aptos a ouvir a voz do Teu poderoso Espírito. Fale conosco. Assim entregamos os momentos que aqui se seguem nas Tuas mãos, e que não sejam as minhas palavras, mas as Suas, Senhor, falando comigo e também com o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 1, ok? A partir do versículo 9, nós lemos assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Agora eu convido a você que vá até o capítulo 3 desse mesmo livro, ok? E nós vamos ler do versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação e de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e também nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, falar aqui das 7 igrejas talvez fosse um tema que demandaria muito tempo, né? E nós, quando estudamos aqui esse episódio das 7 igrejas, certamente teríamos muitos e muitos assuntos para falar. E de fato, o que nos importa nos dias de hoje é literalmente a última igreja, né? Nós estamos vendo um período que é o período dessa 7ª igreja, em qual nós vamos expor aqui algumas situações que nós entendemos que é relevante e super aplica para mim e para você nos dias de hoje. Mas vale a pena entender como é que começou tudo isso, né?
os anos não eram anos fáceis, né, para o povo de Deus. Os anos mais sombrios da igreja, irmãos, haviam chegado lá naquela primeira igreja lá atrás. Desde que Nero, ali um pouquinho mais adiante, com seus 17 anos, ele tinha mais ou menos isso, no ano de 54, ele assume ali então o Império de Roma. Ele começa a tomar então algumas atitudes com relação ao povo de Deus. Nero, na história, né, é comprovado que ele era de fato um rei muito violento. Ele era um homem indevasso. Mandou matar até sua mãe, para você ter ideia do homem que nós estamos falando. Alguém que não tinha a palavra misericórdia em sua vida, ao ponto de mandar matar a sua própria mãe. 10 anos ali se passaram mais ou menos, ok? E então ele assume esse governo, a mais populosa e mais rica cidade do mundo. A cidade de Roma, ela foi nesse momento, 10 anos após ele estar ali no governo, ela foi incendiada. E não foi assim um incêndio qualquer. Roma passou um momento muito difícil da história. Um incêndio que durou ali 7 dias e 6 noites. Acabou com tudo. 70% daquela cidade ali foi destruída. E de fato, como prestar contas agora? Como dar à sociedade o culpado de tudo isso? Não é mesmo? E Nero, ele tem a brilhante ideia de colocar então ali a culpa nos judeus e os próprios romanos que viviam já juntos ali naquela época. A culpa nos crentes da época. E ali começa então um verdadeiro massacre contra o povo de Deus, contra os crentes. Eles foram crucificados, irmãos, nessa época, mortos como o seu próprio Salvador. A história diz que faltou madeira, irmãos, para queimar as pessoas. De tão severo que era aí este homem. Faltou madeira para o número de pessoas que estavam sendo queimadas. Então foi algo terrível, sombrio para o povo de Deus. E quando não tinha mais madeira, então o ser humano ele era coberto de piche, amarrado aos postes e queimado da mesma forma. Então você consegue ver o dom, né, desta pessoa de fazer o mal com o ser humano. Um verdadeiro banho de sangue cobriu a história nesse momento, né? E 2 anos depois, ali por volta do ano 66, então os judeus certamente se revoltam, né? E começa ali a guerra dos judeus, revoltados com tudo que ali estava acontecendo. Mas, nesse momento, quem está cuidando de Jerusalém é Tito. E 2 anos depois, esse restinho de cuidado, né, desse falso cuidado que havia nas mãos de Tito, é perdido e ele próprio invade ali então Israel para então tentar conter aquela rebelião ali daquele povo. E ele invade, acaba destruindo a muitos, matando também a muitos, destruindo ali o templo, né, que era o lugar de adoração. E então começa tudo de novo. Nós já estamos aqui por volta do ano 70, mais ou menos ali, ok? Que é de fato onde João tem aqui a visão para este livro magnífico, né? Nós já estamos no ano 70, onde Vespasiano ele inaugura agora o Coliseu Romano. Um verdadeiro anfiteatro da época, um anfiteatro da morte. Que numa inauguração de 100 dias, as festas costumavam demorar alguns dias da época, né? Numa inauguração de 100 dias, ok? Mais de 10 mil crentes mortos. Mais de 10 mil pessoas mortas. Eles eram enrolados com peles de animais para que ficassem com o cheiro do animal. E então o leão, os cavalos, os cães viesse, né? E comesse
ali aquelas pessoas, para você ver o quanto era difícil a batalha do povo de Deus nessa época. Um verdadeiro massacre. E agora é a vez então de Domiciano assumir ali o governo daquela época. Ele também era conhecido como aquele Nero lá de trás, pelo fato de como ele agia também. Agora, o rei, que era uma imagem pouco considerável como uma pessoa boa, realmente estava numa fase de matança, de perseguição ao povo de Deus. O povo de Deus já não conseguia mais enxergar nada de bom em cada rei que assumia ali o trono, ok? Porque agora o motivo era esse. A ordem era essa, que as regras precisavam ser impostas e o povo de Deus precisava de fato tomar uma posição ou ser exterminado como os demais. E foi esse Domiciano, que então deporta então João lá para a ilha de Patmos. Foi ele que na época levou o nosso irmão João, que era o último ali dos discípulos em vida, ok? O último em vida, os demais já estavam ali descansando no Senhor. E João, diz aqui a palavra que nós lemos, ele foi levado para lá por conta do testemunho e da palavra de Deus. João, ele era pastor lá na cidade de Éfeso, ok? Ele era um líder lá e certamente pregava muito fortemente aí, sendo usado pelo Espírito Santo e alcançava muitas e muitas pessoas. E então ele vem aqui a incomodar esse rei da época, Domiciano. Diz aí a história que João, ele foi antes disso jogado num caldeirão, de água fervendo ali. Não há afirmações para isso, mas ele contam as histórias que ele foi jogado num caldeirão de água fervente para ver se matava um homem. Mas ele sai ileso dali. E então, como é que você vai conter alguém que nem os graus centígrados é possível matá-lo? Então ele é jogado nesta ilha chamada Patmos para ver se ele calava um pouquinho e deixava de falar de Jesus. João, ele foi então levado para esta ilha, ok? As portas agora se fecham para João. As portas se fecham para o nosso amigo João, mas Jesus abre portas de esperança. As portas se fecham para o mundo aqui, para João, mas lá na ilha de Patmos, as portas de esperança, elas se abrem diante de João. Então, começa ali as visões desse maravilhoso livro que nós bem conhecemos e não temos nenhum cuidado, vamos dizer assim, com a relação a outras igrejas e denominações que têm um certo receio, um certo medo de ler, porque este aqui é um livro de esperança, As 7 cartas às igrejas ali, então direcionadas, que João pôde escrever, são consideradas 7 cartas de amor de Deus para com o homem. Para vocês verem como Deus ele é cuidadoso com o seu povo. Mas, queridos, aqui é possível ver que João, ele tem esta visão, ok? João, ele está vendo alguém em meio aos candeeiros. E esses 7 candeeiros aqui, nada mais é do que a igreja. João, ele vê isso. João, ele vê Cristo não só no meio, mas também andando em meio às igrejas. Isso mostra, irmãos, o quanto é importante para nós estarmos na igreja. Cristo, ele está no meio da igreja. Cristo, ele anda no meio da igreja. Cristo, ele conduz a igreja. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante, a frase mais falada aqui dessas passagens aqui, é Jesus falando, olha, eu conheço. E ele vai um pouquinho além, ele diz, eu conheço as tuas obras. Isso ele vai tratar ali com 5 igrejas. Pelo menos 5 igrejas ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece tudo, irmãos. Ainda que nós estejamos em qualquer situação de nossas vidas, ele conhece tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tanto aquilo que nós fazemos para aquilo que é bom, e tanto aquilo para aquilo que é ruim. Quando você está naquele momento de decisão,
E quando eu digo você, eu me enquadro também ali quando estamos em um momento e nós temos que tomar uma direção ao lado de nosso Senhor. Jesus é quem estava lá. Ele viu qual foi a sua decisão. Ele viu qual foi a sua atitude. Ele viu. Ele viu qual foi então a sua posição diante daquilo. E é por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei qual foi a palavra que saiu de sua boca. Ainda que você esteja sozinho no seu quarto fechado, Jesus conhece. E também, queridos, Deus, Ele conhece aquele que tem sofrido diante dos teus pés. Jesus conhece cada lágrima que cai de nossos olhos, quando estamos em desespero, quando estamos clamando o seu nome. Eu conheço as tuas obras, filho. Eu estou olhando cada detalhe de sua vida e cada passo que você dá, eu estou contigo. E as palavras de Jesus para nós é que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus conhece cada vírgula, cada ponto, cada decisão que eu e você tomamos, para coisas boas e para coisas ruins. Jesus está com a sua igreja. E aqui João, ele vê Jesus andando em meio à igreja. Mas, queridos, o Cristo que João vê aqui não é o Cristo que estava lá no Getsêmani. O Cristo que João vê aqui não é aquele Cristo abatido, preocupado, porque estava próximo, sim, em dar a vida em prol do mundo. Não é esse Jesus que João vê. Não é aquele Cristo que está ali pensando como é que vai ser agora os próximos momentos de sua vida diante de tanto sofrimento. Não é esse Jesus que João vê. João agora vê um Cristo vitorioso. João vê que seus cabelos, eles já não estão mais cobertos de sangue, irmãos. João então, ele vê agora Jesus com os cabelos mais brancos como a alva da lã. Seus olhos já não estão mais tomados de dor. João agora vê os olhos de Jesus como chama de fogo. A sua voz não está mais embargada por conta da sede, mas agora como voz de muitas águas que fala ao povo. Os seus pés já não estão mais presos no madeiro, mas agora são como bronze polido. O rosto não está mais desconfigurado pela dor, irmãos, mas agora como o sol da justiça em sua maior força, ali está Jesus. Quando João vê o nosso Senhor, ele cai sim, prostrado na presença dele. E não é à toa que aqui no capítulo 1, versículo 17, ele mesmo diz: não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive e estava morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, João. Eu estou no controle, João. Ainda que os momentos sejam momentos de desesperança, ainda que sejam momentos preocupantes, ainda que a minha igreja tenha passado os momentos difíceis, João, de morte, de perseguição, momentos em que meu povo, o sangue era derramado e escorria pelas escadas, João, eu estou no controle. Eu tenho tudo nas minhas mãos. Tudo isso, João, eu estou ciente do que está acontecendo. E eu conheço as obras. Eu conheço todas as obras. Jesus está andando até os dias de hoje no meio da igreja. Mas, queridos, estas igrejas, elas já se passaram. Essas igrejas tiveram aí então os seus momentos. Nós conhecemos simbolicamente que cada igreja teve o seu período. E hoje a Ásia Menor já não existe mais ali. Nada de que represente essa igreja. Mas nós vamos nos deter à quinta igreja, que é o que eu falei, que diz respeito a mim e a você. O período que nós estamos vivendo é o período para a igreja de Laodiceia. Não há uma oitava igreja. Depois dessa igreja, então virá a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há uma oitava igreja.
Nós somos a 7ª igreja, quer queira, quer não. Nós estamos vivendo esse período. E as palavras de Jesus são essas: eu conheço as tuas obras. Na medida que Jesus vai andando pelas igrejas, ele tem elogios para fazer em algumas igrejas, e ele também tem censuras para algumas delas. Mas a igreja de Laodiceia, nós não conseguimos enxergar nenhuma qualidade vinda da parte de nosso mestre. É preocupante, porque Jesus, severamente, duramente, ele expõe alguns pontos para esta igreja. E se nós estamos vivendo este tempo aqui que Jesus citou, ok? A partir do versículo 14 do capítulo 3, nós devemos estar atentos, irmãos. Nós devemos estar ligados ao período que essa igreja tem vivido. A igreja de Laodiceia, meus queridos, neste tempo aqui, ok? Ela era uma igreja muito rica. Certamente a igreja mais rica da Ásia Menor. Se eu e você vivêssemos no tempo da igreja de Laodiceia, certamente, ao visitar algumas igrejas, nós falaríamos: nós vamos ficar aqui. Uma igreja muito bonita, uma igreja muito rica, os bancários estavam ali. Ali sim era uma igreja, houve um grande terremoto, e muitas igrejas foram destruídas. E a igreja de Laodiceia é quem rapidamente surge do nada. Estava pronta de novo porque tinha recursos. A igreja de Laodiceia tinha poder. Mas o problema era que a igreja de Laodiceia, ela havia se fechado para as verdades do Senhor. Ela havia se fechado, ok, para o sacrifício de Jesus. A igreja de Laodiceia, ela era sim uma igreja da época, que aqui é dito que ela não era uma igreja nem quente, nem fria, mas sim morna, por conta das águas que vinham ali das cidades que a cercavam, e quando chegavam lá na cidade de Laodiceia, as águas chegavam mornas, não serviam para nada, nem para o consumo e nem para uma terapia talvez. As águas chegavam impróprias para o uso. Para vocês verem que eles eram sim orgulhosos, pessoas que estavam ali na igreja. Eu imagino uma igreja que tenha talvez um grande coral, ok? Talvez cantando a música "Quão grande és tu", de frente para um espelho, dizendo: nós somos esse povo, o povo grande, um povo que domina. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que era cercada pelo comércio da Ásia. Um grande empenho, um grande império da fábrica textil. Eles tinham roupas finíssimas. Ou seja, uma igreja completa. Uma cidade muito bonita, que certamente eu e você escolheríamos para viver. A igreja de Laodiceia, eles tinham o privilégio de, na época, ok, surgiu ali um colírio, e eles tinham então esse colírio que ninguém mais tinha, e diziam que esse colírio, ele trazia a cura para muitas doenças aos olhos. Eles tinham. Vocês conseguem enxergar o privilégio para esta igreja? A igreja de Laodiceia, se colocando numa posição. E quando Jesus começa lá atrás a citar as igrejas, ele começa sempre falando de uma igreja pobre, uma igreja sofrida, uma igreja destruída, ok, pelos impérios, mas uma igreja que tem muito amor. Uma igreja que, acima de tudo, uma igreja muito rica espiritualmente. Jesus assim classifica. Mas para a igreja de Laodiceia é o inverso. Ele então trata esta igreja desta forma. E é por isso que ele diz, ok? Vocês são pobres, miseráveis. E vocês se acham. Vocês se colocam em boa posição. Mas vocês não são. Vocês não estão nessa posição que vocês imaginam. E sabe, queridos, eu e você estamos vivendo um momento da igreja de Laodiceia. Mas nós não precisamos estar aqui enquadrado, ok? Naquilo que Jesus coloca. Nós não poderíamos estar vivendo outro período, porque assim Deus o quis que nós viéssemos
nesse tempo, que eu e você estivéssemos nesse período. Mas que você saiba que você é a igreja e você não pode estar metido nas confusões de Laodiceia. Você não pode estar contribuindo, ok, ou consentindo que aquilo que Laodiceia apresenta para o mundo como igreja. E Jesus, ele é duro, mas ele tem aqui também palavras de conforto. Ele mesmo diz no versículo 19: eu repreendo a quanto os que amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus, ainda com todos esses apontamentos para esta igreja, nos trata com infinita misericórdia, a fim de que nós venhamos nos arrepender e estar diante dele para ganhar a bondosa e infinita salvação. O povo de Laodiceia, irmãos, Jesus, ele diz que não é um povo quente, não é um povo fervoroso na fé, mas ele diz: olha, eu não consigo ver em você a posição de alguém que quer me seguir. Eu não consigo ver em você a posição que realmente é de alguém que quer chegar ao céu aqui comigo. Eu olho para você, filho e filha, eu vejo alguém que ao mesmo tempo está comigo e ao mesmo tempo está no mundo. Eu olho para você, filho e filha, e eu vejo alguém que tem uma vida dupla diante de mim. E é por isso que eu estou te esperando, para que você tome a posição aos meus braços. E é por isso que eu estou te dando tempo, para que você se arrependa. Essas são as palavras de Jesus para esta igreja. E é por isso que ele diz: olha, vocês não são quentes. Vocês são mornos. Vocês são frios. Antes você fosse frio, pelo menos eu saberia o que você quer da vida. Pelo menos eu teria a ciência, filho, de que fato você não quer compromisso comigo. Mas a mornidão, queridos, nos põe numa situação que traz náuseas ao nosso Criador. Ele mesmo diz aqui: olha, chega ao ponto em que eu penso em vomitar da minha boca. Me repugna em ver certas coisas. E essas são palavras que certamente não se aplicam a muita gente aqui. Mas vale, queridos, para nós lembrar e manter vivo na nossa mente que a condição de Jesus para com a igreja de Laodiceia não é das melhores. As considerações de Jesus para a igreja de Laodiceia, ok, não são boas considerações. E nós precisamos nos manter na posição de alguém que quer morar com ele. Alguém que quer assentar no trono dele, como ele se assentou. E ele mesmo disse: ao vencedor. Olha, não é para qualquer um não, ei filho e filha. Ao vencedor eu tenho a coroa da vida eterna. Irmãos, para tudo na vida requer um esforço, requer uma entrega. Tudo na vida, ok? Requer um estudo, requer uma análise. As competições do mundo aí fora, elas classificam somente os primeiros lugares. E você pare para pensar um pouquinho de que diante de Jesus não há classificação. Eu e você teremos, cada um de nós, uma coroa. E ele diz aos vencedores. Ele não diz não ao primeiro lugar, nem ao segundo e nem ao terceiro, mas aqueles que se achegarem e se adentrarem junto da grande multidão, a cidade santa. Esses eu tenho coroa de vida eterna. Não há posições diferentes diante de Jesus. E ele diz: filho, no meu trono você tem lugar. Oh, irmãos, quer um trono mais santo do que esse? Assentar-se diante do nosso Salvador. E é por isso que ele vai mais além. Vocês dizem que são ricos, né, que sabem de tudo, abastardos, mas vocês são infelizes e miseráveis, pobres, cegos e nus. Irmãos, não há época pior do que essa em que as pessoas estão batendo cabeça para onde saber qual a denominação de fato levará a pessoa à vida eterna. Há uma grande confusão aí fora, as igrejas estão cegas e nós estamos praticamente que olhando. As coisas estão andando e a mensagem precisa avançar, ok? Porque Jesus está às portas batendo.
A igreja de Laodiceia aqui é apresentada como uma igreja que se fechou para Jesus. E se ele está batendo a porta, ele está para o lado de fora da igreja. E ele quer entrar. Ele bate a porta para que ele fale: se você abrir, filho, se você abre as portas, eu entrarei e cearei contigo. A mesa, somente eu e você. Como está Jesus em nossos lares, irmãos? Ele está dentro da nossa casa ou está para o lado de fora, batendo desesperadamente? Como está Jesus, irmãos, no nosso trabalho? Ele está dentro do nosso trabalho conosco, ou quando nós chegamos à porta de nossas empresas, falamos: Jesus, o Senhor pode aguardar um pouquinho aqui fora, que eu vou cumprir 8 horas de trabalho, e lá dentro quem manda sou eu, e depois quando eu chegar aqui, o Senhor me espera, e o Senhor volta comigo para casa. Irmãos, a grande situação que nós estamos vivendo é de que os casamentos, os divórcios de nossa igreja são tão grandes quanto os números do mundo lá fora. Porque os casais não estão colocando mais Jesus como a prioridade e o pilar principal do seu lar. Não estão. Nós não estamos colocando Jesus como aquele que é o provedor de nossa vida, do nosso pão, no nosso trabalho. E muitos crentes no trabalho têm sido crentes, irmãos, que têm passado a perna nas outras pessoas. Eu conheço as tuas obras, diz ele. Não adianta. Jesus conhece cada passo meu e seu. Como é que está a sua fidelidade diante deste Deus que não dorme? Eu conheço as tuas obras. E eu recomendo vocês que busquem colírio comigo. Eu tenho a visão de salvação e caminhos para você. Não busquem primeiro no mundo, porque vocês vão se cegar cada vez mais. Eu tenho colírio santo, e esse colírio é a presença do Espírito Santo na sua vida. É quem vai abrir os teus olhos, é quem vai corrigir as tuas palavras e atitudes, é quem vai te convencer no coração e na mente que os passos de Jesus sempre foram os melhores passos a serem seguidos. Oh, queridos, eis que estou à porta e bato. Vestiduras brancas para vestir a vocês. Nós estamos com vestiduras lavadas pelo pecado. Sim. Muitas das vezes até tivemos algum momento vestes brancas, mas na caminhada da fé, o desânimo, a falta de comunhão, a falta de oração, a falta de busca diante da palavra santa nos coloca em posição de ameaça, e as nossas vestes estão sujas, necessitadas de vestes novas, vestes brancas que só o Cordeiro pode nos dar. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, certamente eu entrarei na sua vida. Eu entrarei nos seus negócios. Eu entrarei no seu trabalho. Eu entrarei na sua família. Eu entrarei no coração do seu filho e da sua filha, que já andou muito comigo e hoje não anda mais. Eu entrarei na sua família. Eu entrarei. Eu conheço as tuas obras, filho. Ao vencedor eu vou dar uma coroa de presente. A coroa da vida eterna. Queridos irmãos, a batalha de caminhar com Jesus aqui não é fácil, eu reconheço. E nós precisamos sim, urgentemente, horrorizadamente, clamar pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas.
Mas o clamar que eu estou dizendo não é apenas: Senhor, derrama sobre... Não, queridos. Eu estou dizendo de um espírito que é possuído pelo fogo consumidor. Aquele que acende, aquele que aquece e não te deixa morno, mas um crente quente diante de Jesus. Um crente que sabe onde deve andar. Um crente que é fiel aos seus mandamentos, porque é movido pelo poder do Espírito Santo. Aquele que é movido pelo Espírito, ele é incomodado, há uma inquietude em nosso coração. E quando nós encontramos pessoas, nós não conseguimos deixar de falar de um amor desse Salvador. Nós não conseguimos deixar de falar que tudo isso que está acontecendo é a volta de Jesus a passos largos. Isto é ser movido pelo Espírito Santo em falar em tempo e fora de tempo. Isto é. Busquemos este colírio, este fogo, que nós certamente chegaremos ao lugar que Jesus foi preparar para nós. Queridos irmãos, não venhamos desistir. Nós não podemos nos estacionar. Nós temos que decolar, irmãos. É tempo de decolar na presença do Senhor. É tempo de buscar na madrugada, de dia, de noite, na igreja, onde quer que for. Jesus, ele tem que estar ao meu lado 24 horas. Ele não pode ser a segunda opção. Não pode. Que Deus nos abençoe, queridos. Esta é a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Mensagem que preocupou o meu coração e certamente também preocupa o seu coração. Vamos dar as mãos, nos fortalecer e continuar caminhando, porque falta bem pouco para sermos então de fato vencedores em Cristo Jesus. Nesse momento eu quero convidar a você que se coloque em pé. Nós vamos entoar o hino de número 159, um novo nome lá na glória. Pecador eu era, sim, porém graça eu encontrei em Jesus. Deu-me prontamente seu perdão, deu-me vida, paz e luz. Há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu. Eu fui resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou. Junto à cruz prostrei-me com temor, ao sentir que ouvi o pecador. Mas o céu abriu-se, então eu vi o meu nome escrito ali. Há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu. Eu fui resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou. Glória, aleluia, salvo estou.
Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso. Nesta manhã, mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos misericórdia sobre nossas vidas e que o Senhor confirme nosso nome lá na glória. Por favor, Senhor Jesus. Nós não sabemos o que ainda nos espera, Pai, enquanto o Senhor não vem aqui embaixo. Mas pedimos encarecidamente para que o Senhor derrame todos os dias o poder do alto dos céus. Para que o Senhor derrame todos os dias a unção do seu santo e poderoso Espírito sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, na condição de pecadores que somos, há uma promessa, Pai, de vitória para cada um de nós. Por favor, fique conosco, fique com a tua igreja, fique com os nossos propósitos, Senhor. O Senhor sabe o quanto temos buscado e orado. O Senhor sabe quantos e quantos irmãos hoje ainda precisam ser acordados e resgatados enquanto o Senhor não vem, Pai. Por favor, Senhor Jesus, colocamos a nossa vida e a vida destes nas tuas mãos. Abençoa o nosso restante de sábado, Pai querido. Continue conosco com essa maravilhosa presença que nos anima, nos fortalece e nos põe de pé. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Yeah.